Vamos lá, pessoal, finalizando aí a aula 2 sobre fatoração de polinômios, diferença de quadrados, beleza? Já vimos todas, é a última aula aqui dessa sequência. Depois eu vou fazer uma aula com fatorações que eu começo por essa e depois faço essa, ou começo por essa e depois a última, ou começo por essa e depois faço essa. Então, as próximas aulas vai ser fatoração de polinômios envolvendo todos os tipos, 5 tipos que a gente aprendeu, beleza? Mas aqui é a aula 2 de diferença de quadrados. Nunca esqueça, escreve isso aqui embaixo para determinar quem é o primeiro e quem é o segundo. Pensa e depois no final escreve primeiro mais segundo vezes primeiro menos segundo. Nunca esqueça que a fatoração por diferença de quadrados, ela é ao contrário do produto da soma pela diferença. Nós aprendemos em produto notável. Eu não tenho aula no canal de produto notável, mas se você chegou nessa aula que você está vendo minha de fatoração, você aprendeu o produto notável. Tá, ó. Você chegou nessa aula aqui, ó, mais, menos. Isso aqui, se você calcular, dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Ele dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre, beleza? E aqui a gente está fazendo a operação contrária. Então vamos lá. Esses exemplos eu tinha deixado para você tentar, quando entre uma aula e outra você tentar, beleza? Então na aula passada eu folheei todos para que você pausasse, copiasse e tentasse fazer. Vamos lá, mas o esquema é o mesmo, ó. É só pensar. Só que agora eu não tenho só letras, eu tenho números maiores, letras com expoentes maiores. Então, você tem que pensar separadamente aqui. Não adianta você querer pensar na letra e no número. Você tem que pensar no número. Quem que ele é ao quadrado dá 4? A dica, raiz quadrada de 4. É o 2. Então, 2 ao quadrado, 4. E x quadrado? X. Pronto, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. E aqui, 3. E aí você descobriu quem é o primeiro, descobriu quem é o segundo. Você faz primeiro mais segundo, que multiplica primeiro menos segundo. Esse não pode escrever ao quadrado porque eles são diferentes, tá? Isso aqui se chama produto da soma pela diferença de dois termos. Se você calcular isso, dá isso aqui. Beleza? Nossa, e esse então, com números maiores, ó. Quadrado menos quadrado, é a dica, ó. Escreve isso embaixo. Quem que é o quadrado da 16? Basta fazer a raiz quadrada de 16, que é 4. Quem que é o quadrado da x quadrado? X, tá muito fácil, né? Ó. E 5. 25 é o 5 ao quadrado e o y é o y. Olha lá, descobri quem é o primeiro, quem é o segundo. 4x mais 5y vezes 4x menos 5y. Olha lá, ó. Facinho esse exercício, pessoal. Não, ele é o mais fácil de todas as fatorações. Eu disse, ele é o mais fácil, tá? Vamos lá. Agora eu tenho expoentes maiores, ó, mas o esquema aqui é o mesmo. Tem que ser quadrado de alguém menos quadrado de alguém. Agora, presta atenção, você tem que ser bom em potenciação de monômios. Ah, só fazer a raiz quadrada? Não. O expoente, a dica, presta atenção, é dividir ele por 2. Sempre por 2, porque ele está dividindo esse 2 aqui, ó. Então vamos lá, x, né, a base. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Por quê? Porque para dar aquele lá de cima, você teria que multiplicar a potenciação de monômios, ó. Relembra a aula de potenciação de monômios, ó? Você tem que multiplicar esse por esse. Então, aqui é y, né? O 6 dividido por 2 vai dar 3. Por que 3, ó? Presta atenção. Na hora de subir aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Diferente do número. O número é raiz quadrada. Agora o expoente é dividir por 2. Tá? Então vamos lá, vamos pensar, ó. Raiz quadrada do número 2. X, né? A base é a mesma. 8 divide 2, 4. Olha lá, ó. 2 ao quadrado, 4. X à quarta, multiplica aqui x8. Fácil. Tá vendo? O primeiro fica complicado, mas os outros já ficam fáceis. 16 é 4 ao quadrado. Raiz quadrada. Agora eu vou dividindo esses aqui por 2, ó. Pronto. Beleza? Não, peraí. Você nem terminou esse, nem terminei esse. Não.
Eu não tô terminando, eu só tô descobrindo quem é o primeiro e quem é o segundo. Agora que eu preciso montar, ó. O primeiro mais o segundo. O primeiro menos o segundo. Aqui também, o primeiro mais o segundo. Vezes o primeiro menos o segundo. Eu não te falei, eu quis fazer esse errado, mas foi intencional. Nós tentamos essa fatoração primeiro, ó. Nunca nós deveríamos ter feito isso. Apesar que nós fizemos certo, tá? Para a matéria que você está aprendendo, você aprendeu. Só que presta atenção aqui, ó. Ele cabe uma fatoração comum aqui, ó, por 4x à quarta, ó. É o MDC aqui, ó. Aí na hora que você dividir, esse aqui vai dar x à quarta. Você aprendeu isso, então eu não vou ficar explicando agora. E na hora que você dividir, esse aqui vai dar 4y à sexta. Beleza? Ele cabia uma fatoração comum ali. Mas e agora? O que eu faço? Calma. Primeiro faz a fatoração comum, chegou aqui. Agora você vai olhar aqui dentro se cabe outra fatoração. Além da a comum não vai caber mais, mas pode caber outra aqui. E aqui cabe essa fatoração que você aprendeu, tá? O ideal seria você pegar uma folha e fazer só esse exercício aqui, ó. Presta atenção, vou fazer só o que está dentro do parênteses, ó. X à quarta menos 4y à sexta. Presta atenção como que é. O fácil começa a complicar um pouco. Vamos lá? Depois a gente vai ver casos em que aparecem mais fatorações, ó. Menos, olha lá, técnica só do que está dentro do parênteses. Quem vem aqui dentro, x2, você aprendeu, e quem vem aqui dentro, 2y3. Aí você escreve o primeiro, que é o x2, mais o segundo, que é o 2y3, multiplicado pelo primeiro menos o segundo. Agora sim, esse de dentro vira dois parênteses. Então a fatoração correta de você fazer, a resposta final aqui, ó, é 4x à quarta, que multiplica esses dois lá, ó. X ao quadrado mais 2y à terceira, x ao quadrado menos 2y à terceira. Essa que é a resposta aí do exercício. Tá vendo? Eu já fui direto por fatoração diferença de quadrados, ó. Eu acertei, não quer dizer que isso está errado, mas não é a forma correta. Primeiro, fator comum. Depois que terminar, você vai olhar o que está dentro do parênteses e ver se cabe outra fatoração. Beleza? Foi intencional aí para mostrar esse exercício. Então, para finalizar, esse aqui será o último, tá bom? O penúltimo, que é com fração. Ixi, com fração não sei, professor. Tudo que é fração, o aluno se nega a querer fazer. É assim, ó. Ó que diferença que é quando é fração, ó. Só isso. Mudou o tamanho do parênteses, põe aqui e pensa do mesmo jeito. Em cima, quem que eu ponho aqui que é o quadrado dá isso? X quadrado, que eu dividi o expoente. Quem que eu ponho aqui que dá isso? 2. Qual a diferença? Porque é fração. Aqui, y à terceira, porque eu divido o expoente por 2, ó, sempre. E o número raiz quadrada. Pronto. Olha aí, ó. Aí descobri o primeiro, aí eu faço x por 2 mais... Opa. Olha lá, somei. E fiz eles dois subtraindo. Beleza? E fator comum aqui não dava? Dava sim, mas eu não vou falar. Quem, professor, seria? Se eu fosse fazer fatoração comum, ó, eu tiraria 1/4 para fora aí, ó. 1/4 é o fator comum aí dessas dois. Nossa, fator comum com fração? Sim. Ia dar x4 menos y sobre 4. Daria isso, ó, se eu fosse fazer uma fatoração comum. Ó. Pode fazer chuveirinho que dá certo. E depois que eu ia fazer a fatoração aqui dentro desses dois, ó. Então, o correto dessa fatoração aí ia ficar assim, ó. Tô fazendo de cabeça, tá? X quadrado mais y à terceira sobre 2. X quadrado menos y à terceira sobre 2.
Pessoal, isso aqui já é um grau avançadinho de fatoração, até com frações. Não vai cair. Só curiosidade, tá? Beleza? Essa sim vai cair. E o último. Nossa, que exercício grande, complicado, difícil. Nada disso. Olha lá, ó. Só é grande, né? E tem que raciocinar. Pensar um pouco. Ó. Quem que é o quadrado da 25? 5. Quem que é o quadrado da 16? 4. Tá? Primeiro os números. Aqui dá 10 e aqui dá 7. Facinho, ó. Aqui, divide os expoentes tudo por 2, ó. 5x à quarta, y à terceira e a à quarta. Aqui, nossa, 36, não tem problema. X elevado a 18, porque 18 multiplica 36, e b elevado a 50. Olha lá, descobriu o primeiro e descobriu o segundo. Tá? Professor, cabia fatoração aí comum? Cabia, mas eu nem vou falar. Vamos lá, para terminar. 5x4y3 4a4 mais 100 não, 10x18 sobre 7b50. Olha lá, vezes o mesmo. Nossa, que exercício grande, meu. Grande, só que fácil. Beleza? Então, pessoal, foi a última aula. Treinem muito fatoração, muito mesmo, mas muito mesmo, tá? Ah, não. Extra, esse. Ah, professor, você falou que era o último. Pausa a aula e tenta fazer, duvido. Ah, esse último eu consigo, é 1, aqui é x e aqui é 1. 1 ao quadrado não é 2. Quem que você colocaria aqui que ao quadrado daria 2? Tá vendo? Não é 1, também não é 2. E aí, e agora? Qual que foi a dica que eu te dei? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 não tem, então põe raiz quadrada de 2 aqui. Pronto. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2. É assim, quando não tem raiz, você coloca a raiz quadrada. Beleza? Curiosidade, não vai cair para vocês para o oitavo ano. Beleza? Finalizamos fatoração. A próxima aula vai ser todas juntas. Claro que eu vou pegar 3 exemplos que eu aplico o fator comum e esse, fator comum e trinômio perfeito, ou fator comum e trinômio imperfeito. Beleza? Vai acontecer, tá? Até a próxima aula.